Olá, com a direção de Lívia Haddad e orientação de Marcelo Rezende, nós vamos conversar um pouquinho sobre os bastidores dos livros Os Menezes de Lima no Amazonas e Os Haddades de Caram. Os Menezes de Lima é a história da minha mãe, da minha avó e os ancestros deles. A mesma coisa do livro Haddad de Caram. É a história do meu pai, do meu avô e de alguns outros Haddades no Amazonas. Então, essa série de livros é completada com um livro que é um livro específico. Não conta a história de nenhuma família, conta uma técnica de pessoas. Então, nós temos a estrutura de uma longa história, por exemplo, que se começar da parte da minha mãe, ela retroage a 300 anos, ou seja, de 1740, década de 1740, onde nós encontramos diversos personagens, até então desconhecidos por grande parte da família. E no caso do Haddad, do meu avô, não vai muito longe não, vamos chegar no máximo a 200 anos só. Mas iniciando pelo mais antigo, que são os Menezes de Lima, nós temos situações de bastidores. O que está contado no livro, eu posso até dar uma passada, mas eu vou fazer a estrutura de uma forma daquilo que não está no livro. Só o trabalho que deu, por exemplo, olha só, o Menezes de Lima começou com a minha intenção desde jovem de querer entender como é que era a história do meu pai e da minha mãe. Do lado da minha mãe, eu tive mais acesso. Então, esse acesso que eu falo é o seguinte, os parentes da minha mãe, os irmãos da minha mãe, já eram mais acessíveis do que os irmãos do meu pai. E eu também tinha um sistema de fazer visitas para os parentes. Eu visitava também os parentes mais do lado materno, lado da Terezinha, que é minha mãe. E assim eu fui anotando alguma coisa, perguntando, e eu via muitas coisas, eu anotava aquelas coisas, não anotando em um caderno, ficava gravado na mente. Mas um dia eu perguntei da minha avó se ela não contava uma história para mim da família dela. A avó, mãe da minha mãe, que a gente chamava de vovó Luizinha. Então a vovó Luizinha escreveu para mim uma história muito bonita, um conto lírico, contando só as coisas bonitas da família, por exemplo. O casamento dela foi muito lindo, ela casou no Curari. E, entre outras histórias, ela falou na mãe dela, na Minervina, e falou também no avô dela, no Minervino, e dois irmãos do avô dela, no Deocleciano e no Almino. Então eu fiquei com essas informações e ficaram guardadas comigo também. Passou um tempo muito grande também, sem nenhuma movimentação. Mas um dia em Manaus eu estava conversando com os irmãos e eles me perguntaram também, olha, por que você não escreve a história da mamãe, do papai de mãe e do papai? Eu falei, não tem problema, eu vou fazer a produção disso daí. Então nós começamos a fazer a produção para escrever esse livro. E essa produção deu uma trabalheira tremenda, eu tive que revirar, tive que fazer entrevistas, aí foi uma disputa tremenda
para verificar pesquisas, e lá em Manaus quem me auxiliou muito foi a Gisele, o Jonas e o Luiz, buscando algumas informações, perguntando, procurando fotografias, fazendo tratamento das fotografias, rejuvenescendo esse pessoal. E depois eu fui juntando todas essas informações, e o interessante é que às vezes eu estava sozinho, vendo a história de cada um e checando, cruzando as informações, e me dava vontade de perguntar, por exemplo, assim, para minha mãe, alguma coisa. A minha mãe já tinha falecido há 10 anos, da minha avó também me dava vontade de perguntar, mas eu estava envolvido com eles ali e tinha que fazer algumas perguntas, eu estava com algumas dúvidas. Então, depois de muita verificação, muito trabalho, muita forma de aprendizado, cada vez que eu também estudava a história deles, eu também aprendia mais. Resolvi então fazer a estrutura de um livrinho, e esse é 200 páginas, e esse livro foi dividido em capítulos. Por exemplo, o capítulo da história da minha avó, a vovó Luizinha, da minha mãe, Terezinha, e dos irmãos dela, dos 8 irmãos. Então eu fiz para todos eles uma página com um capítulo, que eu estou chamando de página, e contando, por exemplo, também o contexto que eles viviam, a época, o que era mais importante, o que não era, também sem falar nem um pouquinho do lado pessoal deles. Estava falando, olha, que ele gostava disso, gostava daquilo, aqueles que eu era mais próximo eu colocava muito mais informações, aqueles que eu não era tão próximo eu não colocava informações, e assim, para ficar uma coisa mais mítica, eu fiz um mito, por exemplo, do Omar, meu pai, como carpinteiro, e o Omar e a Terezinha, como é que eles se conheceram, onde que eles se conheceram e como foi que surgiu o Amin. Inclusive no livro tem uma fotografia do Amin com 1 ano de idade. Amin que eu estou falando sou eu. Então, resumindo, o bastidor da história da vovó, mais ou menos isso daí. No livro dos Haddades, eu tive muito mais trabalho, tendo em vista que eu não tive informações dos personagens, eu tive que fazer pesquisas muito, muito fortes. E nessa pesquisa muito forte, os parentes dos demais Haddades que chegaram em Manaus, porque o meu pai falou só o seguinte, olha, chegaram em Manaus o Amin, o Alexandre, o José e os Carães, Tamer e Felipe. Só isso. E da mãe dele, da Maria Helena, minha avó por parte de pai, ele falou que ela trabalhava na rua Miranda Leão e tal, dobrando à esquerda, mas só isso, não comentou mais nada. Então eu tive que procurar os parentes do Amin, e não encontrei. Eu encontrei uma certidão de nascimento do meu tio, do Júlio, onde eu descobri que o Amin, meu avô, era filho de Sheker Haddad e Miriam Haddad. Só essas informações, isso através de uma certidão de nascimento, onde o Amin foi declarado no cartório que tinha nascido o filho dele, o Júlio. E depois de 30 anos, por exemplo, eu descobri onde foi que o Amin tinha falecido e onde ele tinha sido sepultado, e que ano que foi também, quando eu encontrei a certidão de óbito dele. Ele faleceu em Fortaleza no dia 13 de dezembro de 1946. E foi nas pesquisas. Depois procurei os parentes do José Haddad, lá em Manaus, encontrei também pessoas lá que me deram informações. Fiz entrevistas com eles e reuniões. Procurei também a turma do Caram, encontrei filha do Caram,
onde fiz 2 reuniões também, pegando informações. Isso passaram-se, né, nesses 2 livros, um período de 5 anos. Então, fazer, por exemplo, a produção, para fazer a redação, para colocar a diagramação, para fazer revisão, mais ou menos 5 anos aí. E não encontrei informações de um Haddad que chegou em Manaus, chamado Alexandre. Manaus não, primeiro ele foi para Codajás, do Amazonas, foi o primeiro Haddad que foi para o Amazonas, o Alexandre. Eu não encontrei informações dele, encontrei parentes dele, porque os parentes dele já eram todos falecidos. O que eu encontrei foi algum documento, por exemplo, dizendo quando que ele tinha sido falecido, e também pela checagem de informações que eu consegui com Haddad e com Caram, que eles tinham ido lá para Codajás, ficaram com a filha dele chamada Saide. O Alexandre só teve uma filha Saide também, que na época das minhas pesquisas já tinha falecido. Então foi uma estrutura que eu não consegui acessar nenhuma informação por não ter com quem nem começar. Então eu resolvi fazer esses 2 exemplares que eu acredito que pode servir de base para que no futuro, aí, um futuro historiador da família dos Haddads ou dos Carans possam iniciar, dar o primeiro passo e não tenha as dificuldades que eu tive em colecionar e catalogar essas informações que estão disponíveis agora. Então foram entregues esses livros, um exemplar para os parentes, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Não existe nenhuma possibilidade de fazer, eu, por exemplo, fazer uma nova edição. A edição que pode ser feita aí, eu estou fazendo uma previsão que isso pode ser feito daqui a 40 anos, se houver interesse de algum descendente, seriam os bisnetos, os trinetos da minha mãe. O meu pai o nome dele era Omar Haddad, o nome da minha mãe é Terezinha Lima Haddad, e o meu nome todo é Raimundo Amin Lima Haddad. Eu sou conhecido só por Amin, mas tem um Raimundo aí também, que é um cara muito importante, o Raimundo. E nós agora resolvemos fazer esses comentários extra livro aqui para que possa oferecer maiores condições. Essa é a primeira, nós estamos hoje no dia 5 de janeiro de 2020, é a primeira gravação que nós estamos fazendo, e vamos ver outras gravações para a gente ir melhorando o conteúdo, e às vezes a gente vai lembrando outras informações, e a produção da Nívia e do Marcelo, nós acreditamos que com mais umas 4, 5 edições de vídeo, nós definiremos o vídeo extra livro. Um abraço para vocês e muitos méritos para todos.